ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Bem-vindos a mais um ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Me chamo Edipo Vasconcelos, associado do Instituto, e hoje vamos falar um pouco sobre o ciclo de formação do Instituto e como funciona o processo seletivo. E para isso eu vou contar com a ajuda do nosso atual presidente, Vinícius Gazinelli. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom, Edipo? Uma honra estar aqui no podcast do Instituto. Eu que estou desde 2017 no Instituto, então é uma honra poder contribuir aqui e ajudar quem quer entrar no nosso Instituto e saber um pouco mais. Legal. Também vou contar com a ajuda aqui do Guilherme Paiva, nosso atual diretor administrativo, financeiro e responsável comigo pelo processo seletivo 2025 no Instituto Líderes. E aí, Guilherme, tudo certo? Tudo certo, obrigado aí, Edipo. Até aproveito para reforçar que nossas inscrições do processo seletivo já está aberto e a gente vai esclarecer algumas dúvidas aqui a respeito. Show! Então vamos lá. Vinícius, para a gente começar, vamos começar do início, então. Fala um pouco da história do Instituto. Então, Edipo, a história do Instituto, ela começou, na verdade, com a formação do Instituto Espírito Santo em Ação. Então, nos meados dos anos 2000, o Espírito Santo em si, nosso estado, ele passava por um momento muito conturbado politicamente, juridicamente. Então, uma assembleia que estava totalmente corrompida, poderes, instituições que não estavam funcionando. Então, a sociedade começou a se mobilizar. Foi formada, então, uma das associações foi realmente o Espírito Santo em Ação, formado por um grupo de empresários, justamente para dar um basta no que a gente via vivendo. Eles conseguiram o que eles queriam na época e depois eles começaram a se preocupar com as próximas gerações, como formar pessoas, líderes, cidadãos, de maneira geral, baseado em valores. E também pensando um pouco na sucessão deles no meio empresarial. E aí foi quando eles estiveram no sul do Brasil, conheceram lá o IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais, fizeram um benchmark com eles e trouxeram o modelo de ciclo de formação e tudo mais para o Espírito Santo e montaram, assim, em 2011, o Instituto Líderes do Amanhã, que é um instituto hoje que a gente está aí há 13 anos, né? A gente tem o nosso ciclo de formação e, além do nosso ciclo de formação, dentro a gente também tem vários projetos que a gente executa. Legal, Vinícius. E olhando daqui para frente, qual é a visão do Instituto? Onde é que o Instituto planeja chegar? E se você puder falar também um pouco sobre a missão e os valores que sustentam isso? Certo. Hoje a missão do Instituto é formar jovens lideranças empresariais comprometidas com o Estado de Direito e liberdade. E a nossa visão é realmente ser referência brasileira nisso, né? Hoje a gente tem 5 valores, então todo o ciclo de formação, tudo do Instituto gira em torno desses 5 valores, que é liberdade, economia de mercado, Estado de Direito, responsabilidade individual e propriedade privada. Então, desses 5 valores, a gente estratifica, escolhe os livros, a gente escolhe palestrantes, a gente escolhe temas de seminários, de fórum e tudo mais. Show, bem legal. E Guilherme, aproveitando aí que o Vinícius trouxe um pouco sobre o Instituto, como é que a gente faz, né, essa formação dessas jovens lideranças empresariais baseado nesses valores para a gente conseguir atingir a nossa visão? Bom, legal. Assim, nossa formação ela tem 5 pilares principais, né? A gente está falando ali de filosofia, liderança, gestão, política e economia. E para a gente tratar esses temas dentro do Instituto, a gente, nos nossos eventos ordinários, que acontecem ali toda segunda-feira, a gente tem alguns tipos de modalidades que a gente faz. Então, a gente tem os estudos de livros, por exemplo. Dentro do Instituto, a gente tem, durante o ano, no mínimo 12 livros ali de leitura. Então, algum grupo vai apresentar esse livro para as pessoas. A gente tem também os juros simulados. Os juros simulados acontece um debate entre 2 grupos, geralmente de algum tema que está bem quente assim, no momento. A gente tem também as palestras que acontecem, então são palestrantes ali de níveis estaduais e nacionais, e aí de mais diferentes tipos. Então a gente vai ter ali empreendedor que vai falar com a gente vai ter executivo de alguma empresa que vai falar com a gente tem políticos, a gente tem jornalistas, filósofos. Então, nisso a gente vai entendendo sobre esses pilares que o Instituto entende para a formação. Além desses eventos ordinários, a gente tem também alguns outros eventos que complementam isso para a gente.
A gente tem, por exemplo, as visitas técnicas de algumas empresas que a gente faz durante o ano. Temos também workshop de alguns assuntos específicos. Tem também os eventos que a gente faz durante o ano, que no nosso setor de projetos dentro do Instituto, a gente tem uma diretoria de projetos que promove esses eventos. A gente está falando ali de seminário de verão que a gente faz, que é interno para os associados, seminário de inverno também interno para os associados, e o nosso grande evento do ano aí aberto para a sociedade, que é o Fórum da Liberdade e Democracia, que a gente conta ali com mais de 1.000 pessoas. Pô, legal. É bastante coisa, né? E a gente, como associado, sabe como isso impacta tanto profissionalmente quanto pessoalmente em nossas vidas. E olhando um pouco para isso tudo que você trouxe, comparando com outros meios de formação, o que você vê de diferente, talvez até por mais tradicionais como o MBA, assim? Eu posso até comparar justamente com o MBA, assim, eu fiz MBA também e já sou formado também pelo Instituto Líderes do Amanhã. Eu acho assim, o MBA ele faz uma abordagem um pouco mais específica, um pouco mais técnica para algum assunto, assim, enquanto o Instituto ele te abre um pouco a cabeça, principalmente no pilar de filosofia, assim. Então, assim, a gente não tem muito isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente estudar a filosofia. Então, o Instituto ele abre um pouco a nossa mente em relação a isso. Assim, para mim, isso foi um dos principais pontos que o Instituto trouxe ali na minha formação. E como é que foi para você se adaptar a esse ciclo de formação? Essa quantidade de demanda, como é que foi o início? Assim, no início, é questão de adaptação, assim, no início, realmente, a gente tem bastante leitura, tem que entregar resenha, entregar artigo, mas, assim, eu acho que é uma fase de transição, quando você entra no Instituto e você começa a entender todas as entregas que você precisa fazer e adaptar, e isso acaba entrando na sua rotina. E aí você começa a perceber que não são só nas segundas-feiras que você tem que estar lá à disposição do Instituto, a gente tem alguns outros eventos extraordinários que acontecem, a gente ajuda a organizar alguns outros eventos. A gente tem, por exemplo, dentro do Instituto, dentro das diretorias, a gente tem os comitês, que são os próprios associados que participam desses comitês. E aí você vai pegando o gosto pelo Instituto e aí você vai participando cada vez mais e fazendo parte da sua vida isso. Legal. Hoje você já é formado, né? Passou pelos 3 anos de formação. E eu queria que você falasse um pouco como impactou sua vida profissional, pessoal. O que o Líderes contribuiu para você? Até como comentei anteriormente, eu sou engenheiro formado, trabalho na área de finanças, então assim, muito na área prática de exatas. Eu acho assim, a principal base que o Instituto trouxe para mim assim, na parte tanto pessoal quanto profissional é entender essa parte um pouco mais filosófica, conseguir refletir um pouco mais sobre esses assuntos, entender sobre mais valores, sobre moral, sobre ética. Eu acho que isso é muito importante até para cargo de liderança, na hora de tomar decisões. Quando você tem isso muito embasado dentro de você, é muito importante. Legal. Acho que você ter os valores bem definidos ajuda muito nessa tomada de decisão, que o dia inteiro você tem que tomar várias decisões. Exato. E você, Vinícius, como é que foi para você? Essa experiência do Líderes, o que mudou na sua vida, contribuiu? Então, Edipo, acho que uma das... Assim, eu entrei no Instituto lá, fiz o processo seletivo lá em 2016. Fui impactado na época. Eu conheci o Instituto, mas o que me fez realmente virar a chave e falar eu quero estar lá dentro foi o Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Que, assim, até falando para quem está ouvindo agora, é um fórum que esse ano a gente está esperando mais de 1.200 pessoas. Na época já foi um evento enorme, com vários palestrantes de nível nacional. E aí eu fiquei abismado realmente com a qualidade dos palestrantes e a qualidade dos associados que estavam participando. Que na época eu não entendia muito bem quem que estava subindo, por que estava subindo no palco, quem que estava falando. E é até legal de falar que nesses projetos que o Guilherme citou, seminário de verão, seminário de inverno, fórum, sempre tem uma apresentação do painel que é feita por um associado. Então o associado vai, estuda sobre o painel, sobre os palestrantes e faz uma fala de abertura do painel de 3 minutos. Então tem que ter um preparo muito grande para isso. Tem os associados que fazem as mediações, né? Então todos os painéis são mediados por associados, associados que estão em formação, não necessariamente são associados que formaram. Então, assim, primeiro antes de eu entrar no Instituto, eu já olhei e falei assim, gente, é um associado que está lá em cima, está apresentando. Falei, esse negócio é diferente. E aí eu entrei realmente querendo reforçar um pouco mais a parte de valores. Eu sentia que eu tinha os valores muito próximos ao que meus pais tinham, mas eu muitas vezes não sabia justificar aquilo, não sabia o porquê daquilo. Então o Instituto acabou, nas leituras que se propõem, nas mediações que a gente tem que fazer, nas apresentações que a gente tem que fazer, nos estudos de livros, júris simulados, bastante concorrido aqui com a gente.
me ajudou realmente a fortalecer essa base de valores, né? E me colocou em várias situações que eu realmente não esperava. Então, assim, você se preparar para mediar uma palestra não é uma coisa que eu que trabalho com construção civil estou acostumado a. Então, você começa a te levar para um outro caminho, te colocar em situações que você não está na sua zona. Você sai da sua zona de conforto, você sai da sua empresa, que muitas vezes você tem que falar só para os seus funcionários, para de repente você estar falando lá para um grupo super heterogêneo, 60, 70, 80 pessoas numa sala. Realmente é uma coisa que te instiga bastante, né? Então, para quem ainda está na dúvida, e até deixar o convite, entra aí no www.forumvitoria.com.br para saber um pouco mais do fórum. Ele vai acontecer agora em novembro, 13 e 14 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. E é uma ótima oportunidade, o Edipo vai estar lá, né, Edipo? Com certeza, sem sombra Guilherme de vai estar lá dúvidas. também? Claro. Eu também vou estar lá, então quem está ouvindo aí quiser parar a gente lá no fórum para trocar uma ideia e perguntar um pouco mais, também a gente está super à disposição. E o fórum é espetacular, né? Você vai e essa questão da formação, você ser sombra, e às vezes você é sombra do vice-presidente do Brasil, você é sombra do Gerdau da vida, então grandes empresários, grandes nomes estão no cenário brasileiro, realmente faz muita diferença na nossa vida, e é isso, né? Você sai um pouco da zona de conforto, tem um incômodo e você evolui pessoalmente, Exato. profissionalmente. Exato. Eu acho que soma muito. E eu acho que a gente falou bastante aqui do Líderes. Eu acho que todo mundo sabe que é um instituto muito bom de formação, a referência em formação, né, de jovens lideranças empresariais, e cada vez a gente está se posicionando mais forte nisso. E agora, para entrar no instituto, né, depois de ter falado disso tudo, vamos falar pro pessoal como é que faz. E aí, Guilherme, você que é o responsável por esse processo seletivo, como é que funciona o processo seletivo? Claro. As inscrições já estão abertas, como eu já falei até anteriormente. Elas são feitas pelo site. Lá a gente tem também um edital que conseguem ver todos os pré-requisitos, tudo que a gente faz no processo seletivo em si, mas assim, explicando de uma maneira mais geral agora, assim, basicamente a gente tem as etapas de inscrição, propriamente dita, então você vai se inscrever, colocar seu cadastro, seu nome, enfim, vai fazer um teste de perfil também, que isso vai servir de base para o processo. Depois dessa etapa, a gente tem a etapa apenas de conferência, se todos os pré-requisitos de cada pessoa foi cumprido ali dentro do processo, para assim participar das entrevistas. E aí a gente convida todos, a gente faz uma semana ali de entrevista. Nesse ano, essas entrevistas vão acontecer de 25 a 30 de novembro, tá? Lembrando que as inscrições do processo seletivo ela vai acontecer até dia 20 de novembro. Então a gente vai ter esse prazo ali de 20 a 25 para a conferência dos documentos, e de 25 a 30 a gente tem as entrevistas com cada candidato. E até complementando, Edipo, essa primeira etapa do processo seletivo de preencher, mandar documentação e fazer preencher, marcar ali nas perguntas, né, nas afirmações, discordo totalmente até concordo totalmente, é bom o candidato separar pelo menos uns 40 minutos, 60 minutos para preencher, porque não preenche na correria, não deixa para a última hora, porque realmente são afirmações que você muitas vezes nunca pensou sobre, pelo menos foi assim comigo. Então, hoje em dia, quando alguém me pergunta, a primeira dica que eu faço é: faz com calma, faz no computador, não faz na doideira, e que vai ser tudo certo, vai dar tudo certo. Legal. E aproveitando, Vinícius, o Líderes é para quem? Quem é que você acha que deve procurar o Líderes e entrar? Ele é feito para quem, exatamente? Então, quando a gente olha os critérios no nosso edital que está lá no site, é de 18 a 35 anos. E 35 anos completos até o final do ano. Então, se você vai fazer 36 anos até o final do ano, realmente já não dá mais. Mas se você faz 35 dia 31 de dezembro, você está apto para participar do processo seletivo. Então, o primeiro critério é sobre idade. O segundo critério vai realmente de onde esse candidato está vindo, de onde ele está vindo indicado. Então, tem como ele vir através de ser um empreendedor, então um empreendedor que tem o CNPJ, que batalha, tem uma empresa, tem funcionários, etc. Aqui o Líderes é para esse tipo de pessoa. A gente tem os sucessores. Então, por exemplo, eu sou um sucessor da empresa da família, então eu vou lá, anexo o contrato social da empresa da família e tudo mais, e ali a gente já consegue comprovar esse vínculo. Então, tem essa questão do empreendedor, tem a questão da sucessão familiar, e também tem a questão de empresas mantenedoras. O Instituto hoje tem mais de 20 mantenedores. Se você é de uma empresa mantenedora, a primeira dica que eu vou te dar
é realmente procurar os associados do instituto que já existem na empresa, trocar uma ideia com eles, perguntar sobre o instituto e procurar o RH da sua empresa para saber como é que acontece a indicação. Cada empresa trata de uma forma, algumas o próprio associado pode indicar, outras o diretor da empresa que faz uma lista. Então procure realmente o RH, procure seu liderado, seu gestor realmente para poder indicar, né? E também, um quarto pilar aqui, uma quarta forma de entrar, são os colaboradores que não são de empresas mantenedoras. E aí, esse colaborador ele pode vir com uma carta de indicação, Édipo, mas essa carta de indicação ela tem que ser assinada por um sócio, por um diretor, alguém de extrema relevância dentro da empresa, tem lá os requisitos no edital, e essa carta de indicação você tem que já estar em cargo de liderança. Então você já tem que ser diretor da empresa, você já tem que ser um gerente ou um coordenador da forma como tiver no edital lá. Então hoje o Instituto são para jovens, né, até 35 anos que estão em cargos de liderança ou almejam cargos de liderança. Ou estão sucedendo na família, ou são empreendedores, ou estão numa empresa em cargos de liderança relevante ali com orçamento e funcionários já para tocar e gerir, entendeu? Legal. É interessante reforçar só que é necessário também o organograma da empresa. Exato. Na posição que você está. É interessante para a gente entender ali como é que é a estrutura da empresa e o cargo que você ocupa, né? Quantas vezes a gente lá na entrevista a gente não sabe. Às vezes as empresas vêm com os nomes de cargo muito doidos. A gente tem que entender quem que está em cima de quem, caminho até que vai até o CEO, quem está abaixo do CEO, quem está acima de você. Então é importante realmente o organograma, não só para cumprir o requisito, mas realmente para a gente entender um pouco melhor e guiar um pouco melhor a entrevista. Exatamente. O organograma é simples, né? Então, exato, não tem muita dificuldade. De pesquisar na internet, você vê lá vários modelos de organograma. Então... E se sua empresa não tiver, você cria um assim junto com o pessoal da RH, valida com eles e manda pra gente que a gente já vai aceitar. Isso aí, já é uma boa referência, né? Não precisa ser uma coisa muito profissional. Não precisa ser o da empresa inteira, não. Pode ser só do seu setor. Que já exatamente. Tá da sua área ali, a gente já consegue entender e vislumbrar. Exato. E uma coisa interessante no processo seletivo em si é a entrevista, né? Tem essa parte que a gente responde algumas perguntas que fazem a gente pensar, a gente escreve sobre alguns temas que a gente jamais pensaria a fundo ou escreveria sobre o tema, né? Ali numa das etapas do processo. E depois você chega na entrevista e assim, é muito legal a entrevista porque é uma discussão realmente que é muito difícil você ter na roda com amigos, né? Mas você está no ambiente que você consegue ter e isso é muito interessante, né? Eu particularmente, quando participei da entrevista, falei, quero com certeza entrar nesse instituto que eu acho que é o lugar que eu vou conseguir discutir certos assuntos que eu não consigo discutir em outros ambientes. E eu queria saber de vocês aí, Guilherme, se você puder falar, trazer um pouco como é que foi a sua experiência de participar do processo seletivo e se você pudesse trazer pelo menos 2 dicas para quem está ouvindo a gente para se preparar para o processo seletivo melhor. Claro. Aí, o processo seletivo em si, assim, a experiência de participar quando eu fiz em 2021. Cara, assim, a entrevista é o que você falou, assim, ela te tira bastante da zona de conforto, assim, a gente aborda vários assuntos para entender quais são os valores daquela pessoa, assim, o que ela fez até agora na vida, entender o lado pessoal, entender o lado profissional, então, assim, é bem desafiadora, mas, assim, olhando para trás, cara, é uma experiência única que você tem na vida, assim. E aí, assim, o que eu podia deixar de dicas, eu acho, assim, 2 aqui. Primeira cara, seja 100% transparente, assim, quem você sempre considere isso, você não vai saber tudo da entrevista, vai ter perguntas que você não vai saber, então deixa claro que você não sabe, você nunca pensou sobre aquilo, enfim, isso não é um problema. E a outra coisa, assim, saber se vender um pouco. Assim, eu já vi pessoas, assim, candidatos que passaram pela segunda vez, porque na primeira vez não conseguiu se vender, não conseguiu explicar o que já fez na vida, o que já entregou para a sociedade ou no trabalho, enfim. Então, assim, essas são as 2 principais dicas, cara. Seja transparente e conte sua história. Se venda. Isso é muito comum. A gente vê muitas pessoas que fazem mais de uma vez e passam na segunda vez. Então, é cada vez mais comum você participar, você conseguir ser aprovado na segunda ou terceira vez que você participa. Então, a gente também recomenda não desistir, né? Continue indo lá. De repente, não é um momento de vida ideal, mas depois você consegue evoluir. E você, Vinícius, como é que foi participar desse processo seletivo e quais as dicas você pode trazer? Bem, quando eu fiz o processo seletivo, eu achei que eu não ia passar, como muitos que fazem. Eu acho que todo mundo, né? Eu também, eu falei, com certeza eu não passei. Mas acabou que deu certo, graças a Deus.
Mas o que eu poderia deixar de dica aqui pro pessoal primeiro, assim, entender que quem está ali entrevistando são associados. Então, os associados, assim, até falando como uma pessoa que já vem como entrevistador, né, há vários anos. Então, são os associados que estão ali fazendo a entrevista, são esses associados junto com outro conjunto de associados, são mais de 30 associados que fazem entrevistas, que vão decidir realmente quem entra. Então, realmente, muitas vezes não é só aquela entrevista que vai definir o futuro do candidato, é o conjunto todo de entrevistas. A gente tem vaga limitada ali, dependendo de quantas pessoas formam, então é uma conta que a gente faz até lá. E, assim, então, primeiro entender isso. Então, hoje, olhando de dentro para fora, né, a gente sempre fala até para os nossos associados, quando vai indicar, cara, procura alguém que que você quer do seu lado no próximo ano. Porque um dos principais lemas do Instituto é que o Instituto é feito de associado para associado. É um autoaprendizado ali. Então, é muita troca que a gente tem. Então, a gente quer gente foda do nosso lado. Então, assim, eu acho que o candidato que vem para a entrevista, ele tem que colocar na cabeça dele assim, por que eu estou indo lá me inscrever no Instituto? Por que eu gostaria de fazer parte do Instituto Líderes da Manhã? O que eu vou agregar? Se chegar lá não sabendo o que vai agregar, não vai passar. Sim. Simples assim, não vai passar, porque eu não vou conseguir enxergar valor naquela pessoa. O que o Guilherme falou aqui de realmente se vender, é isso. Tem isso. E acho que eu vou deixar uma segunda dica aqui para o pessoal, entrar no nosso site, lideresdoamanhã.org.br. No nosso site tem lá, ciclo de formação, e a gente tem os estudos de livro, como o Guilherme já citou. E os estudos de livro, tem lá todos os livros do nosso ciclo. E tem um livro, por exemplo, que a gente não tirou até hoje, pelo menos, do nosso ciclo de formações, que é As 6 Lições, do Ludwig von Mises. Então, que geralmente é sempre o primeiro livro do ano. E aí eu deixo de dica, pelo menos, para os prospects, para os interessados, em pegar o livro, dar uma lida, é um livro curto. A gente, inclusive, vai estar distribuindo ele no fórum, mas aí, de receber no fórum dia 13 para fazer a entrevista, é um tiro puxado, curto. né? Então já compra agora, já entra na Amazon e compra aí agora. Mas é um livro que nunca sai porque a gente considera ele básico. Então, vale aí a leitura, mesmo que você não queira participar exatamente nesse momento, mas fica a leitura aí de sugestão de leitura do 6 Lições do Ludwig von Mises. Com certeza, um livro maravilhoso, né? A gente sempre indica para todo mundo. E se você entrar e virar associado, né? Obviamente você vai ter que ler esse livro, então já aproveita a viagem, já lê e já começa um passinho à frente ali. Uma coisa que eu acho que é legal trazer do processo seletivo, o Líderes, né? Os associados do Líderes, fizeram o máximo para deixar o processo seletivo mais objetivo possível. Então, tem vários critérios. É difícil passar, né? São várias pessoas concorrendo. Então, por isso que a gente fala que muita gente passa na segunda ou terceira vez. Então, a gente sempre reforça, tenta de novo, vai atrás. E cada vez fica mais disputado o processo seletivo. São pessoas muito boas que participam. Então, acho que tem que correr atrás e ler os livros, tá à frente ali. Eu acho que faz total sentido acompanhar, né, o que a gente traz, até os artigos que o líder escreve, enfim, eu acho que faz muito sentido. Bom, agradecer ao Vinícius e ao Guilherme, né, pelo tempo aí de vocês. O processo seletivo do Instituto está aberto, então lideresdoamanhã.org.br/admissões, você consegue ter acesso a todas as informações lá e é só se inscrever no processo seletivo e boa sorte para você. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.